Olha só, gente, a peça que nós vamos fazer hoje. Um bustier maravilhoso. Olha o detalhe aqui do busto. Todo franzidinho, coisa mais linda ficou, gente. Aqui a alça que prende lá atrás do pescoço, ó, ela é longa, ó, tá vendo? Prende lá atrás do pescoço. E a amarração de trás agora, gente. Vejam, que coisa linda que ficou. Olha que coisa maravilhosa que ficou. Veja, que lindo esse trançado. Ficou maravilhoso. Gente, não é difícil de fazer, você vai adorar fazer. Ficou lindo, 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 lindo. Olha, maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar de fazer. Me acompanhe aqui no vídeo, faça para você também. Você vai ver que você vai adorar o resultado final. A câmera nem mostra exatamente como ficou. Ficou maravilhoso. É isso, gente. Vamos lá? Vamos fazer crochê comigo, então? Vamos lá! Olá! Vamos iniciar a peça, o top? Então, aqui nós vamos fazer correntes. E nós vamos fazer 65 centímetros, que vai ser a largura do top. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Eu estou usando uma linha fina, e daí aqui é 2,5 a agulha, certo? Daí aqui, ó, 5, 6. Daí nós vamos fazer aqui até dar 65 centímetros, daí eu volto aqui para dizer quantas correntes foi. Olha só, gente, eu fiz 145 correntes, já deu 65 centímetros, tá bom? Agora nós vamos preencher essa correntinha toda aqui, essa trancinha, com pontos altos, que é o ponto fantasia que eu escolhi fazer aqui. Então, eu fiz mais 2 correntes, então vai dar 147. Daí, 1, 2, 3, na 4ª corrente de base, eu começo com os pontos altos aqui. Ó, a partir da 4ª corrente, um pontinho para cada correntinha da base. Olha, um pontinho para cada correntinha da base, pegando na alcinha de cima dela aqui e fazendo aqui um pontinho alto para cada correntinha. Daí eu vou assim, com um ponto alto para cada correntinha até o final da trancinha e volto aqui com vocês para mostrar como que nós vamos trabalhar aqui. Vai ser bem simples, bem fácil de fazer esse top e vai ficar maravilhoso. Vamos lá. Final da carreira já fizemos toda a carreirinha. Daí veja, essa forma como nós vamos fazer aqui vai se seguir até o final do trabalho. Então veja, eu vou fazer aqui uma corrente para finalizar essa carreira. Daí eu vou pegar aqui, ó, o primeiro ponto alto vai ser um ponto alto falso aqui, sabe? Para ficar bem fechadinho, bem retinho esse trabalho. Então, nós vamos pegar aqui no primeiro, só que no primeiro já nós vamos pegar, olha, na correntinha de trás. Daí eu faço aqui um ponto baixo, entro novamente aqui nessa alcinha, dessas duas que se formam aqui, olha, entro novamente e faço mais um ponto. Olha, esse é nosso ponto alto falso que todo início de trabalho nós vamos usar. Daí, próximo ponto, pegando sempre pela alcinha de trás agora, pontos altos. Veja, sempre pela alcinha de trás, agora, nosso trabalho todo. E vamos em ponto alto. Veja que aqui, quando a gente olha as alcinhas aqui do ponto, forma um Vzinho, né? Fora essa primeira alcinha, nessa de trás aqui, ó. Nós vamos lá, laçamos o fio, entramos na alcinha, só nela, e fazemos o ponto alto. E eu vou assim até o final da carreira, tá bem? A gente pegando na alcinha de trás, forma uma linha aqui bonitinha, olha. Faz um trabalho bem bacana, vocês vão ver como dá um efeito bonito depois no final. Então, vamos até o final dessa carreira, e eu mostro novamente daí o final da carreira e também como que faz para virar o trabalho aqui. Terminada essa carreira, fiz até o último pontinho lá, que são as 3 correntes, né? No topo da 3ª corrente, olha, eu fiz um ponto alto. Olha, aqui são as 3 correntes, ó. Peguei o pontinho de trás lá do topo da 3ª corrente e fiz um pontinho alto pra gente finalizar a carreira aqui, ó.
Ó que graça que fica, gente. Daí aqui para virar é sempre igual agora também. Você vai terminar sempre igual e aqui para virar a mesma coisa, olha. Fiz uma corrente. Daí eu venho aqui, o primeiro ponto alto é o ponto alto falso. Eu venho no primeiro ponto, pego aqui pela alcinha de trás, faço um ponto baixo. Agora veja que ficam duas hastezinhas, eu pego na segunda e faço mais um ponto. Olha, esse é meu primeiro ponto alto falso. Daí a partir do segundo, pegando sempre pela alcinha de trás, eu sigo com pontos altos. Veja só. Deixa eu puxar fio aqui. Olha, sempre com pontos altos. Pega só a alcinha de trás. Só uma alcinha. Olha. E sigo assim com pontos altos até o final da carreira. Veja. Lá no final da carreira, nesse último pontinho aqui, ó, bem aqui. Opa, não é aqui não, é aqui. No último pontinho lá, a gente pega essa alcinha e faz o último ponto. Né? Ó, bem na alcinha do topo desse ponto alto falso aqui, vira a carreira novamente com uma corrente e continua pegando pelas alcinhas de trás. Agora nós vamos seguir com esse trabalho aqui por 15 centímetros de altura. 15 centímetros aqui. Veja que lindo que ele vai ficando, gente, ele vai dando um relevo aqui, olha. Ele vai ficar todo cheio de relevos, vocês vão ver que lindo que ele vai ficar no final ali. Então, agora, completando 15 centímetros de altura aqui, nós vamos parar de fazer, porque daí eu volto aqui para nós darmos as finalizações. Ele é bem simples, vocês vão ver. Então, aqui, continuamos. Quando completar 15 centímetros de altura aqui, com as carreiras, eu volto aqui com vocês para a gente dar continuidade aí nos acabamentos. Terminei já os 15 centímetros de altura. Agora, nós vamos fazer um trabalho aqui para começar a transformar ele num top mesmo, né? Num bustier. Daí eu fiz algumas marcações aqui, olha. Primeira coisa, eu peguei o centro dele. Fiz assim, dobrei no meio e vi o centro dele aqui, tá bom? Fiz uma marquinha no centro. Daí coloquei sobre o meu corpo com essa parte pra frente e vi ali que ele vai ficar aqui, olha, com 20 pontos pra cá e 20 pra cá, pra nós fazermos uma alcinha a partir daqui. São duas alcinhas sobre o busto aqui, sabe? Duas alcinhas aqui que vão subir para amarrar ali em cima, atrás do pescoço, tá bom? Esse aqui, ó, já foi a medida, nós já usamos. Então, ó, 40 pontos aqui no meio. E daí aqui nós vamos fazer uma cordinha também, nessa extremidade e nessa aqui, nas duas, tá bem? E nós vamos fazer isso agora, fazendo todo um acabamento ao redor dessa peça aqui com pontos baixos e correntinhas. Então, assim, nós vamos começar com pontos baixos, um baixo para cada pontinho da base aqui, ó, um pontinho baixo. Chegando aqui, nós vamos fazer correntinhas até dar a altura a altura que a gente precisa para o bustier ficar aqui bem certinho no busto, ó. A alcinha, no centro do busto, tá vendo? E daí aqui continuamos com pontos baixos, aqui fazemos mais uma alcinha e pontos baixos, e aqui mais uma alcinha. Essa alcinha vai ser bem longa. Tanto essa quanto essa, que são das bordinhas aqui, vão ser longas, porque vão ser para amarrar, e é para amarrar aqui de um jeito que vocês vão ver que é diferente, tá bom? Olha, vai ser aqui. E nós vamos fazer 3 carreiras diferentes aqui. Então, nós vamos começar aqui, olha. Vamos começar com pontos baixos. Ponto baixo. Primeiro já começo com o meu ponto baixo aqui e continuo, ó. Depois nós vamos fazer aqui a cordinha, tá bem? Ó. Pegando pelas duas alcinhas, tá vendo? Não tô pegando uma só, nessa carreira só, tá bom? Olha, as duas alcinhas. Pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto da base. Ó, peguei as duas alcinhas ali, a da frente e a de trás, para nós fazermos esse trabalho aqui ao redor de todo o bustier. Chegando aqui, eu mostro para vocês que nós vamos fazer a trancinha de correntes, tá bom? Até daqui a pouco, então. Fiz os pontos baixos aqui, a carreirinha, veja. E agora nós vamos fazer aqui o detalhe, tá vendo? Nesse marcador aqui, um detalhezinho da alça.
Então, eu faço aqui o primeiro ponto baixo onde estava o marcador. E agora eu venho com corrente só. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou subir essas correntes aqui até completar 50 centímetros. Para mim, a altura é essa. Essa altura vai dar para você amarrar um lacinho atrás do pescoço, sabe? Vai ser essa altura para você amarrar o lacinho. Nesse caso aqui do meu. Faça a sua medida aí, tá bom? Você vai passar do pescoço, do centro do pescoço, vai pegar aqui. Primeiro começa aqui a medida. Começa aqui. Vai subir, passar do centro lá da sua cabeça, do pescoço, do meio, né? E dá mais um tanto assim, olha. Mais 10 centímetros para você poder fazer um lacinho. Então, são 50 centímetros no meu caso aqui, tá bem? Faça suas medidas aí. Daí eu vou fazer aqui as correntes e também vou ver quantas vão ser, para daí dar uma ideia mais ou menos para vocês, mas cada um com o seu ponto, né? Então, vai ser diferente aqui para cada um. Mas eu aconselho vocês a seguirem os centímetros para quem quiser fazer do mesmo tamanho desse aqui. Já volto então com as correntinhas prontas já. Fiz aqui as correntinhas, olha, deu uma trancinha bem longa. Olha só, uma trancinha de um bom tamanho aqui. E foram 120 correntes aqui para mim. Mas lembra lá, siga os centímetros suficientes para você fazer a amarração ali atrás do pescoço, tá bom? E vão ser duas do mesmo tamanho, olha, então anote aí o tanto de correntes que você fez no seu trabalho. Mas de preferência as correntes, tá? Então, olha, daí aqui, ó, eu vou fazer uma volta nela, aqui toda, e aqui vamos fazer pontos baixos até chegar na próxima alcinha depois. Mas venham aqui comigo para vocês verem aqui como é que nós vamos fazer agora. Daí, veja, fiz ali as 120 correntes, eu vou pular a primeira, vou na segunda, pegando a alcinha de cima e vou fazer ponto baixo. Sempre a alcinha de cima, ponto baixo. E daí, o que vai acontecer aqui? Em toda essa alcinha aqui, nos 120 pontos, eu vou fazer para cada pontinho dele, da trancinha, né, que a gente formou aqui, vou fazer um ponto baixo, olha. E vou seguindo aqui. E essa nossa alcinha vai ficando mais encorpada. Tá vendo que graça que ela fica? Então, olha, vamos continuar aqui. Eu vou chegar aqui nessa bordinha para mostrar para vocês como nós engatamos aqui o ponto. Olha, tá vendo? Como que vamos fazer essa junção aqui. Então, eu vou fazer um pontinho para cada pontinho desse aqui de corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E já volto com vocês para a gente continuar ali. Toda a alcinha trabalhada em pontos baixos. Agora, nós chegamos aqui, ó. Fiz até a última corrente, tá vendo? Tem só aquele ponto baixo último que eu fiz lá. Daí, veja que eu tenho ponto baixo aqui. Eu vou no próximo, ó, logo depois do último ponto baixo lá da alcinha, vou no próximo e faço um ponto baixo aqui, olha. Olha como que fica. Viu que bonitinho? E daí agora eu vou aqui com pontos baixos novamente até chegar no próximo marcador, que vai ser a próxima alcinha, que eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Sem correntes, pontos baixos voltando pela trancinha, e daí aquele acabamento que eu acabei de fazer aqui. Caso você precise ver novamente, você pode ver ali pelo vídeo, volta ali, né, dá um pause, volta e assiste o vídeo novamente, olha. Olha que gracinha por enquanto. Ela vai ficar mais larguinha, tá? Olha. Tá vendo o acabamento, como vai ficando? Coisa mais linda. Então, veja, agora eu venho aqui. Então, como eu falei pra vocês, venho com pontos baixos até aqui. Daí eu vou fazer aqui, faço o ponto baixo em cima desse marcador, já posso tirar o marcador depois disso. Faço as 120 correntes e volto na trancinha toda com pontos baixos até aqui e prendo aqui com ponto baixo. Daí continuo aqui com pontos baixos nessa parte até a borda aqui, tá bem? Então é isso que eu vou fazer agora, chegando aqui nessa borda, no segundo marcador aqui que nós temos. Chegando aqui nessa borda, eu vou parar para mostrar para vocês, porque aqui nós vamos fazer mais uma alcinha de amarração, só que diferente dessa outra aqui, tá bom? Até daqui a pouco eu volto aqui para mostrar. Cheguei já lá na última pontinha, olha, fiz a alcinha. Então, olha, temos as duas alcinhas aqui já, aqui de amarração do pescoço lá em cima. Aqui vai ser o centro, que vai ser todo franzidinho, assim, depois vai ser uma graça, gente. E daí aqui, tá vendo? Então, aqui nós vamos fazer um trabalho diferente aqui. Nós vamos fazer correntinhas também para fazer uma alça solta aqui.
Essa alça depois vai amarrar em X assim, com uma outra que vai ter lá do outro lado. Vai amarrar em X, como o espartilho amarra, por exemplo, né? Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Ela vai fazer assim, né? Para amarrar. Nós vamos ter furinhos aqui depois, não já. Depois, na segunda carreira de pontos baixos que vai ter aqui, nós vamos ter os furinhos. Então, ele vai ter que ser longo esse fiozinho aqui para poder fazer essa amarração de ajuste aqui, do tipo de um espartilho. Então, eu vou tirar a medida aqui e fazendo assim, ó. Faço assim, daí faço assim, assim, digamos, né? Mais ou menos uma ideia. Aqui e aqui, e daí mais uns 10 centímetros aqui. 50 centímetros também aqui, eu vou colocar 55, tá bem? 55 centímetros de correntinha, pra gente poder fazer a salsinha aqui de amarração. Então, vou fazer agora aqui. Nós lembramos que 50 centímetros deu 120, então vai dar mais do que 120 correntes para dar os 55. Provavelmente 130, 135 por ali, 140 no máximo, tá bom? Então, eu vou fazer as correntes aqui e volto para mostrar o quanto que vai dar ali para dar os 55 centímetros. Olha, gente, eu fiz 125 pontos aqui de correntes na trancinha, tá bom? 125. Já deu ali os 55 centímetros que eu precisava, tá bem? Lembrando que vejam as medidas de vocês e vejam certinho como que vai ser, como que vai precisar fazer, tá bom? Mas, por enquanto, sigam aqui, é 55 centímetros. E agora eu volto do mesmo jeito com pontinhos baixos. A partir do segundo ponto de base aqui, vou fazendo pontos baixos por toda essa trancinha aqui que nós temos. Ó, um pontinho para cada corrente da base, pegando só a alcinha de cima. Só a alcinha de cima, ó. Tá vendo, ó? Aqui, só a de cima. Então, vou até aqui, olha, até o último pontinho, para mostrar para vocês aqui como que vai ser essa borda aqui, tá bom? Cheguei aqui, ó, fiz todos os pontinhos baixos já na alcinha e chegamos aqui na ponta, tá vendo? Fiz até o último pontinho ali. Daí, aqui na ponta, nós vamos prender aqui, olha, nessa junção aqui das duas carreiras com ponto baixo. Tá vendo? Já unimos ali, ó, fica retinho aqui e certinho lá. Daí, olha, nós vamos fazer assim, ó, tá vendo? Vou virar aqui o trabalho para vocês poderem ver direitinho. Na lateral aqui, e nós vamos fazer toda em pontos baixos também. E nós vamos fazer assim, veja que tem aqui ponto baixo nessa metade dessa carreira de ponto alto aqui, tá vendo? Sempre tem o ponto alto aqui, na metade do ponto tem aqui um lugarzinho onde você consegue encaixar seu pontinho ali, ponto baixo. E aqui também nessa outra parte, no meio e nessa parte, no meio e nessa parte aqui. Opa, aqui, no meio e aqui, no meio e aqui, tá bem? É assim que nós vamos fazer, olha. Peguei no meio, agora aqui, ó, nessa parte aqui da bordinha. Você encontra um pontinho ali, fechadinho. Vou fazer aqui, ó. E faz seu ponto baixo. Daí, ó, no meio. Tem aqui o pezinho do ponto. Pega bem no pezinho do ponto aqui. E aqui no meio do ponto alto. Tá vendo, ó? Esse aqui eu vou pegar nesse topinho. E no meio do ponto alto. Ó, nessa junção aqui e no meio do ponto alto. Essa união aqui, que essa aqui fica em relevo, ó. E no meio do ponto alto. E é assim, até o final. Olha, vai dando já o acabamento aqui, tá bem? Então, até o final dessa carreirinha aí de lateral, pontos baixos só seguidinho, até chegar no último ponto lá. Fiz aqui os pontos baixos e terminei aqui assim, ó. Fiz na metade aqui, fiz nessa junção, fiz no meio e fiz na pontinha aqui. E aqui nessa pontinha nós vamos ter que virar, né? Então, olha, eu fiz aqui um, vou fazer mais um, segundo ponto no mesmo local, e mais um. Vou fazer 3 pontinhos aqui, pra gente dar essa volta, tá bem?
E daí aqui continuo, ó, com pontos baixos mesmo. Aqui, ó, vai dar certinho um ponto para cada pontinho dessa base aqui, tá vendo? Que a base fica certinha aqui, ó. Ó, um pontinho para cada ponto da base aqui. Tá? Olha. E esse aqui é só uma linha reta, olha. Até o final lá, uma linha reta. E daí nós vamos subir com pontos baixos aqui nessa outra lateral, do mesmo jeito que fizemos aqui, nessa, nós vamos fazer nessa outra aqui. 3 pontinhos aqui nessa borda, e daí na metade da carreira e na junção aqui, na metade e na junção. Mas eu volto aqui pra gente fazer essa voltinha aqui novamente juntas, tá bom? Então aqui, ó, pontinhos baixos, um para cada pontinho da base até o final lá da carreira. Chegamos aqui na borda, ó, falta só aquele último pontinho lá. Lembrando que aqui fazemos 3, porque é o canto, né? É o canto sem cordinha. Então, 1, 2, 3. 3 pontinhos ali. Agora eu continuo, agora eu viro aqui, né, pra fazer essa parte aqui. Eu continuo daquela forma, ó. No meio do ponto alto, eu vou fazer um ponto e vou conduzir esse pontinho aqui, que era o nosso início lá do crochê. Olha. E daí aqui na junção, um ponto. Daí aqui no meio, tá? No meio do ponto, na união das carreiras. E vou assim, essa carreirinha toda aqui, até a borda. Chegando na borda, eu vou parar um ponto antes do final aqui, tá bem? Um antes. Não vamos até o fim. Vamos parar um antes. E daí eu volto aqui para mostrar como que é feito aqui a outra alcinha, né? Chegamos ali um pontinho antes, tá vendo? Daquele ponto inicial lá. E nós vamos fazer aqui aquelas correntes para fazer a alcinha lateral que vai fazer a amarração em V aqui, né? Em X, assim. Daí vamos lá, então. São 125 correntes. 1, 2, 3, 125 correntes aqui. 125 correntes. E agora vamos voltar nela em pontos baixos. Pulando a primeira, indo na segunda, um pontinho baixo para cada pontinho da base. Olha, vamos voltar como fizemos nas outras alcinhas, né? Olha só. Então, voltamos aqui com pontos baixos até chegar ali no primeiro pontinho. Até chegar antes, né? Vou mostrar pra vocês como faz aqui. Olha, gente, chegamos aqui. Fiz até o último pontinho, tá vendo? A última correntinha. E agora chegamos aqui no começo da carreira de novo, olha. No começo do nosso trabalho de pontos baixos lá. Antes das alcinhas. Tá vendo? Lá no iniciozinho. Então, agora nós vamos fazer o seguinte aqui, olha. Vou tirar esse marcador por um pouquinho de tempo aqui. E nós vamos iniciar aqui, olha. Terminei aqui, eu já vou começar aqui novamente com um ponto baixo. Ponto baixo. Eu já sigo aqui com pontos baixos. Olha. E esse aqui é o meu primeiro ponto. Tá vendo? Nossa carreira sempre vai terminar e começar aqui. Então, agora sigo com pontos baixos. Um para cada ponto baixo da base, que agora são todos pontos baixos aqui, ó. Pegando pelas duas alcinhas sempre, seguindo o ponto, sabe? Olha, eu vou fazer aqui. Até chegarmos aqui na alcinha. Tá vendo? Agora nós temos a alcinha aqui. Quando chegarmos aqui na alcinha, com pontos baixos, nós vamos continuar aqui o trabalho com pontos baixos mesmo, tá bom? Só que eu tenho que mostrar aqui para vocês como fazer para ela fazer esse ângulo reto aqui e aqui, certo? Então, vamos lá, pontos baixos até ali. Cheguei aqui na união, olha. Fiz até o último pontinho baixo lá. Daí, aqui já temos a alcinha, temos um pontinho aqui e um aqui, tá vendo? Ó, um aqui e um aqui. Nós vamos pular esse ponto e vamos no próximo, olha. Com pontos baixos mesmo, olha. E daí, já continuamos pela alcinha. Tá vendo? Olha como fica, certinho. Tá bom? Vamos continuar até esse último pontinho, até o penúltimo aqui, para mostrar novamente para vocês, tá bom? Até lá. Cheguei aqui na ponta da alcinha, tá vendo? Olha,
Fui até aqui com pontos baixos, fiz até o último pontinho lá. Daí vocês vejam que nesse lugarzinho aqui fica um buraquinho, ó. A gente vai fazer mais 2 pontos aqui dentro. Pode ser até dentro onde você pôs o último ponto baixo. Faz mais um só. E daí lá no outro lado, onde tem as 2 alcinhas, eu vou pegar as 2 alcinhas, vou fazer outro ponto baixo. Tá vendo? E mais um. 2, 2, 2 e 2, né? E daí continua aqui, ó, com os pontos baixos pegando as 2 alcinhas. Tá vendo? Assim fica arredondado aqui, olha. Tá vendo? Olha que bonitinho que ele fica. E continuamos com pontos baixos daí até aquela união ali. Olha, estou aqui no final da primeira alcinha, tá vendo, ó? Fiz o último ponto da alcinha. Daí veja que quando eu encosto ela aqui no trabalho, ela vai dar direto aqui num ponto, ó. Direto aqui. Ó, eu encosto ela, vai dar direto ali naquele ponto. Então, eu vou pular um pontinho da base e vou no próximo e faço o ponto baixo. Olha. E continuo agora com pontos baixos, tá vendo? Veja. Como que ficou a finalização da alcinha. Fica perfeita. Tá bem? Então, agora é só continuar com pontos baixos, fazer a próxima alcinha e continuarmos aqui, olha. Continuamos com pontos baixos, faço essa alcinha da mesma forma que fizemos a outra e continuo com pontos baixos aqui e faz a alcinha também, faz o contorno de toda a alcinha e para aqui, olha, para aqui, que é a mesma junção que fizemos também. Só que aqui nós vamos fazer um trabalho diferente nessa parte aqui, tá? Vamos fazer um trabalho diferente nessa lateral. Então, faz toda a alcinha, faz toda essa parte aqui e a alcinha que nós vamos fazer próximo agora também. Todos em ponto baixo ali, contornando igual foi feito da outra alcinha ali. Prontinho aqui, todo o contorno feito nas alcinhas, né? Com pontos baixos, daí vim até aqui, passei pela alcinha lateral aqui também e terminei ali, ó. Tá vendo? Na altura, aqui, do bustier. Daí vocês vejam que eu fiz 4 marcações aqui. Nessas marcações, nós vamos fazer uns buraquinhos, uns furinhos aqui. 4 marcações rosas aqui, tá vendo? E daí deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz essas marcações aqui. Aqui é só o final, eu tá segurando o meu ponto último aqui. Então, vejam, vou fazer aqui do outro lado. A gente tem a alcinha lateral. Eu vou pegar aqui, olha. Vou marcar o meio da lateral. A ponta. Aqui não precisa, porque é o lugar onde tem a alcinha. Daí, o meio dessas 2 partes aqui. Olha, junta e pega o meio aqui, olha. Aqui. E aqui. Tá vendo? Olha, são essas marcações aqui. É onde vai ter furinhos aqui na nossa lateral para onde vai passar o cordão. Esse cordão aqui vai passar por dentro em X, lembram? Como se fosse um corselet, né? Uma coisa assim. Tá bem? São essas marcas que eu fiz aqui. E daí agora nós vamos começar a fazer esse trabalho dos furinhos aqui pra gente passar o fio. Deixa eu organizar aqui direitinho e já volto com vocês. Então aqui, vejam só. Temos aqui os pontos baixos da carreira anterior. Então, eu vou seguir esse pedacinho aqui, fazendo os pontos baixos, seguindo só um ponto baixo para cada ponto da base, para a gente chegar ali, ó. Tô pegando as 2 alcinhas desse Vzinho que se forma, que é como nós estamos trabalhando aqui essas carreiras de pontos baixos. Daí, veja, faltam 2 pontos para eu chegar no marcador. Em cima desses 2 pontos, nós vamos fazer o seguinte: 1, 2 correntes. Daí, lá onde está o marcador, eu vou inserir meu ponto baixo. Ó, fiz uma abertura ali. Estão vendo? Agora, continuamos aqui, fazendo pontos baixos. Vejam.
Continuamos com os pontos baixos, faltando 2, veja, faltam 2 pontos aqui para chegar no marcador. Faltando 2, faço 2 correntes. Ali onde está o marcador, eu faço meu ponto baixo. Mais um furinho. Olha que lindinho, gente. Vamos lá mais uma vez. São 4 furinhos, né? Que nós vamos fazer aqui na lateral. Tanto nessa lateral como na outra ali que vocês estão vendo lá do outro lado, que nós acabamos de fazer as marcações. Dos dois lados vão ser esses furinhos aqui. Olha, já faltam só 2 pontos. Faço 2 correntes e aqui onde está o marcador, tiro o marcador e faço o ponto baixo. Vamos outra vez porque é o último pontinho lá. 2, 3... Não precisa contar, na verdade são 2 pontos antes do marcador. Opa. Olha, 2 pontos, faço 2 correntes, tiro o marcador e aqui onde está o marcador eu faço um ponto baixo. Prontinho. Esse aqui fica bem aqui na bordinha mesmo, de propósito. Veja, estão feitos os 4 furinhos aqui. Bem larguinhos, porque a alcinha nossa é grossinha. E pronto, aqui não precisa porque nós já temos a cordinha aqui, que é essa cordinha que vai passar por dentro desses furinhos nossos aí. Tá bem? E esses marcadores você já pode eliminar. Daí aqui nesse canto nós vamos fazer, tem um ponto baixo, faz mais um e mais um. São 3 pontos baixos no cantinho. E daí agora continuo aqui nessa parte do bustier, ó, que é a parte aqui de baixo. Deixa eu virar aqui para vocês poderem ver direitinho. Ó. Vou com pontos baixos aqui, até chegarmos de novo aqui. E aqui vou fazer novamente os furinhos. Mas eu volto aqui para fazer junto com vocês. Esses aqui eu vou fazer sozinha aqui, os pontinhos baixos, um para cada um, ó. Um pontinho baixo para cada ponto da base aqui. Chegando aqui no canto, fiz um pontinho. Lembra lá que são 3, né? Então, vou fazer mais 2 aqui. 2, 3. Daí, aqui agora, ao invés de fazer antes dos 2 pontos, serão depois, será antes ao invés de depois, né? Daí, aqui, ó, 1, 2, daí 1, 2 e faz o furinho. Veja, fica próximo do cantinho lá também. Olha. Tá vendo? Daí aqui continuamos com pontos baixos. Continuamos aqui até chegar no marcador dessa vez. Chegando no marcador eu tiro ele, faço o pontinho dele, 2 correntes, pulo 2 pontos e faço o ponto baixo. Porque agora a gente tá subindo, não tá descendo, né? A gente tem que fazer ao contrário aqui o furinho, para ficar igual ao outro lado. Daí vou ali, continuo novamente, vou até o marcador, tiro ele, faço o pontinho do marcador, faço 2 correntes, pulo 2 pontos e faço o ponto baixo. Olha, mais um furinho. Vamos lá novamente? Faço os pontinhos baixos até chegar lá no marcador outra vez. Opa, perdão, gente. Fiquei meio fora aqui da câmera. Tiro o marcador. Faço o pontinho do marcador. 2 correntes. Pulo 2 pontos e faço o ponto baixo. Vamos lá outra vez. E agora vamos até o fim só com pontos baixos aqui. Olha, pontinhos baixos até o finalzinho. Chegamos. Esse aqui é meu primeiro ponto. Vou deixar aqui. Daí agora vamos aqui, ó. Vamos continuar aqui na alcinha. Então, ó, fiz até o último ponto. Pulo esse primeiro, vou no segundo ponto da alcinha e faço ponto baixo. Olha, e agora vou fazer pontos baixos contornando toda essa alcinha aqui.
Tá vendo? Um para cada pontinho da base. Vou contornar toda a alcinha, ó. Olha, até chegar aqui novamente. Tá bem? Até daqui a pouco. Fiz todo o contorno aqui, né? Terminamos aqueles furinhos, fiz o contorno todo da alcinha inteira, olha. E daí agora cheguei ali no primeiro ponto, tá vendo? Então essa carreira vai ser assim, ó. Deixa eu pôr aqui um marcador só para mostrar para vocês e não cair aqui do meu ponto. Olha, vamos fazer aqui, nessa parte aqui lisa, reta, nós vamos fazer pontos baixos, seguimos até com pontos baixos até a alcinha. Na alcinha nós vamos fazer pontos baixíssimos, porque já tá na largura que eu gostei aqui a alcinha, em toda ela. Faço todo o contorno dela com pontos baixíssimos. Daí aqui na parte do corpo, pontos baixos. Na alcinha, baixíssimos. Daí, aqui de novo na parte do corpo, pontos baixos, e na alcinha, baixíssimos. Daí aqui na parte dos furinhos, também serão pontos baixos até o final, sendo que aqui nós vamos passar por dentro aqui do furinho, ponto baixo. E aqui embaixo também, ó, pontos baixos e aqui pontos baixos. Mas assim, vamos começar aqui. Quando chegar aqui, vou fazer aqui os pontos baixos nessa primeira parte aqui até chegar na alcinha. Quando chegar na alcinha, eu volto aqui pra gente fazer juntos o comecinho aqui, tá bom? Pra eu ir explicando aqui pra vocês como vai ser. Mas aqui eu vou fazer só pontos baixos. Um pontinho baixo pra cada pontinho da base até chegar no último ponto aqui, ó. Vou fazer esse último pontinho. Cheguei aqui na alcinha, olha, fiz até o último pontinho baixo ali. Daí na alcinha dá essa altura aqui, tá vendo? Que é o primeiro pontinho aqui da alcinha. Então nós vamos lá, que aliás, o primeiro pontinho aqui, ó. Nós vamos no segundo ponto e fazemos já o ponto baixíssimo. E eu vou fazer ponto baixíssimo em toda ela, tá vendo? Um ponto baixíssimo que seja soltinho, não é para ser uma coisa assim que vá repuxar, sabe? Olha, faz ele soltinho, tá vendo? Então ela não vai dar volume aqui, essa carreira na alcinha, e vai ficar bem bacana aqui o acabamento. Olha que graça, gente, que vai ficando. Ponto baixíssimo é um pontinho normalmente de acabamento, de arremates, né? Um ponto bem bonito. Dá um acabamento e dá sustentação para a peça, estrutura, né? Dá uma estrutura maior. Daí aqui vocês vão até o final, olha. Sem apertar, daí vocês vão observando que não aperte aqui, não repuxe, tá vendo? Ó, por exemplo, ó, se eu fizer assim muito fechadinho, ele vai começar a repuxar, ó. Tá bom? Então faz o ponto um pouco mais soltinho na agulha e vai, olha. E faz ele ali. Tá vendo, olha? Pra ele não repuxar, ficar um pontinho de um tamanho bom. Olha que graça, gente. O Vzinho fica pra cima, né? Porque quando a gente faz a carreira normal, o ponto fica com o Vzinho pra cá, né? Pro lado. E aqui ele fica bem em cima do trabalho, fica uma graça. Então é isso, gente. É só fazer pontos baixíssimos na alcinha. Só na alcinha, no restante é pontos baixos. Então, chegando aqui no final da alcinha, eu volto com vocês, então, tá bom? Só um minutinho. Cheguei aqui no último ponto da alcinha, vejam que linda que ela fica. Olha a diferença entre a que tem e a que não tem o ponto. O ponto baixíssimo ao redor, que bonito que fica o acabamento, né? Bem bacana. Então, aqui, olha, cheguei no último, fiz até o último pontinho lá da alcinha. Daí eu vou aqui já no primeiro e faço ponto baixo, olha. Que é o ponto baixo aqui nessa parte, lembram? Só nas alcinhas que eu vou fazer todo o contorno em ponto baixíssimo. O restante vai ser tudo ponto baixo. Vejam como ficou. Perfeitinho. Tá bem? Então, ó, ponto baixo. Daí ao redor da alcinha de novo, todinha em pontos baixíssimos. Essa parte aqui também. Chegando na alcinha, de novo, pontos baixíssimos. Daí, essa parte aqui, pontos baixos. E aqui, pontos baixos também, tá bem? E aqui também, pontos baixos e pontos baixíssimos. Todo o contorno. Onde tem a alcinha, ponto baixíssimo. Onde tem a outra parte do tecido aqui do bustier, pontos baixos, tá bem? Vamos fazer esse trabalho, então. Daqui a pouco eu volto com vocês quando chegar aqui já, logo depois da alcinha em pontos baixíssimos aqui.
Cheguei aqui na primeira lateral, né? Fiz a alcinha, olha que linda, gente, que fica a alcinha. Fiz a alcinha, agora cheguei no furinho, olha. Tá vendo? Naquela abertura que a gente fez nas laterais, né? Olha. Então, ó, fiz o último ponto baixo, daí eu entro com a minha agulha no furinho, faço 1, 2 pontos baixos. Daí, continua aqui, ó, já no primeiro ponto baixo, eu já pego e já faço ele ponto baixo também. Tá vendo? Olha, daqui a pouco vamos chegar ali no próximo furinho. Não, vou com pontos baixos por ela, pela lateral. Chegamos. Faço 2 pontos baixos dentro desse buraquinho aqui. Daí aqui no primeiro já pego e já faço pontos baixos até o próximo. Olha, pegando pelas duas alcinhas, sempre os pontos baixos. Vou fazer mais um aqui com vocês. Olha, vamos lá. Ponto baixo. Daí chegou no furinho ali. Tá? Pego, introduzo a agulha no buraquinho e mais um ponto baixo, 2 pontos baixos lá dentro. E desde o primeiro já vou fazendo pontos baixos. Olha só, gente, que fácil que ficou de fazer. E olha, agora ele fica realçado aqui, né, o furinho. Daí vai ter o último, vou fazer junto também. Último furinho. Venho aqui, ponto baixo, 2 pontos baixos dentro desse furinho. Daí aqui já pego desde o primeiro ponto baixo. E aqui o cantinho, olha. No cantinho, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Daí continuo aqui com pontos baixos na parte de baixo do bustier. Fiz o cantinho, olha. Tá vendo? E vou continuar aqui na parte de baixo. Ó, fiz a lateral. Aqui eu tenho os furinhos da lateral, olha. 2, 3, 4. A alcinha de cima. E agora venho com pontos baixos sobre toda essa parte aqui, até chegar aqui na lateral de novo. Na lateral faço a mesma coisa. Faço aqui 3 pontos, nesse da esquininha aqui, ó, no ponto central aqui dos 3. Faço 3 novamente, e daí faço pontos baixos até os furinhos. E nos furinhos eu faço 2 pontos baixos dentro de cada um. Olha, 2 dentro de cada um. E vou até lá. Daí continuo novamente com a alcinha, até chegar aqui no final, a alcinha em pontos baixíssimos. Tá bom? Então, é essa a continuação. Eu queria mostrar aqui como é que é feita a lateral. Já estamos na última parte aqui do crochê. Fui com os pontos baixíssimos até o finalzinho aqui. Cheguei aqui no final, olha. Já chegamos aqui. Vamos cortar a linha. Vou cortar deixando um pedacinho, né, de sobra. Daí eu passo aqui por dentro do meu ponto, tiro já esse marcador daqui do primeiro pontinho, né? E daí agora vamos fazer aqui uma costura. Vou fazer com agulha mesmo, pego esse meu fio, passo aqui pela agulha, daí eu venho aqui, olha, eu tenho aqui o último pontinho que eu fiz, daí eu venho aqui no próximo, eu passo da frente para trás. Passo para lá. Daí agora eu subo aqui, de onde eu saí com o fio, eu subo aqui, entro aqui e já passo lá pra trás nos outros nozinhos, olha. Passo lá pra dentro já. Então, olha, fica bem certinho aqui. Tá vendo? Fica bem direitinho o pontinho. Daí aqui por trás, no avesso, eu arremato. Arremato aqui. Passar por alguns pontinhos aqui. Com a agulha. Opa. Ficou bem certinho o pontinho. Faço aqui um nó, vou fazer um nozinho já aqui, ó. Puxo o fio primeiro, depois eu venho e faço o nó. Olha. Viu só? Fica bem presinho o nosso fio, porque é roupa, né? Vai lavar e tudo, é bom prender bem esse fiozinho aqui. Daí prendo mais um pouquinho pra frente, dou mais um nozinho aqui. Passar daqui pra lá. Faço assim e depois faço o nó. Aí, olha. Agora eu só passo mais um pouquinho aqui.
Meu ponto é bem justinho. Passo mais um pouquinho aqui e pronto, tá feito o arremate. Só cortar o fio. Olha, gente, fica bem certinho, fica perfeito aqui, olha. Tá vendo? Olha só, gente, que perfeição que ficou. As alcinhas, essas aqui as alcinhas laterais, daí vai fechar assim, né? Olha, fecha assim. Deixa eu colocar aqui do outro lado. As alcinhas e as alças de trás. Tá vendo? Olha só. As alças de trás e da frente. Olha só. As da frente e as de trás do nosso bustier. Olha. Aqui. Que lindo, hein, gente? Agora falta o detalhe central aqui. Nós vamos encontrar aqui o meio da peça. Ó, vou fazer assim como a gente fez das outras vezes, juntando aqui as alcinhas, tá vendo? Junto as alcinhas aqui, daí venho aqui com os pontos e vejo aqui o centro. Da mesma forma que eu fiz aqui, faço aqui embaixo. Olha, aqui, aqui, junto bem direitinho. E aqui vou ver o centro certinho. Pode contar os pontos também, mas assim dá certo, tá? Dá bem certinho, não precisa ficar contando ponto, não. Olha, o meio do trabalho e o meio do trabalho, certinho. Olha, aqui, 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 olha, deu bem certinho, tá vendo? Como dá certinho o ponto? Olha, viu? Exatinho. Daí aqui agora nós vamos fazer uma costura com o fio aqui de costura, com esse nosso fio mesmo. Olha, aqui, vou fazer tirar um pedaço dos 50 centímetros. E vou colocar na agulha que eu acabei de usar, nessa agulha de bordado aqui. Prontinho. Daí eu venho aqui, ó, eu pego, eu viro assim como se fosse uma sanfoninha, tá vendo, ó? Viro como se fosse uma barrinha. Venho aqui nesse primeiro ponto e saio lá do outro lado. Certo? Opa, perdão. Até vou começar, quer ver? Não, vou começar por baixo mesmo. E saio lá do outro lado. Ó. Não vou puxar todo o fio. Daí eu venho aqui, dobro mais uma vez. Olha, tá vendo? Passo aqui por dentro desse ponto. E por dentro desse aqui de cima. Ó. Daí de novo aqui, dobro aqui. Opa. Aqui. E aqui. Então, passo aqui por dentro do fio e por dentro daquele pontinho lá. Daí, mesma coisa. Ó, vou fazendo uma sanfoninha aqui. Ó, vai fazendo bem. Opa! Passar por dentro do ponto aqui, senão ele não faz a sanfoninha. Aí, agora aqui e aqui. Certo? Vejam. Mais ou menos, tá? Porque vai voltar agora com o fio. Vai vir com esse fio de baixo aqui. Olha só, gente, como que ele é. Tá vendo? Agora eu solto da agulha aqui e venho com esse fio aqui de baixo.
Olha, venho com esse fio aqui de baixo, pego ele e coloco na agulha. E vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz com esse aqui. Passando pelos pontos, pelos mesmos lugares, olha, tá vendo? Os mesmos lugares que eu passei com um, eu vou passar com a outra agora. Olha. Prontinho. Tiro da agulha. Tiro esses marcadores daqui. Já usei eles. Tá vendo? E agora puxo bem esse fio. Puxo bem, ó, tá vendo? Ó, puxo bem ele. Esse aqui não ficou sanfoninha, mas olha como é que fica. Fica bonito também. Olha, tá vendo? Puxei bem. Agora eu vou dar um nó aqui. Um nozinho aqui. Viu? Agora eu vou pegar esse fio aqui outra vez. Vou virar pro lado de dentro do trabalho. E vou vir aqui, ó. Vou lá pra dentro, passando por alguns pontos. Não precisa ser exatamente agora fazendo aquela sanfoninha. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Veja. Tiro da agulha e faço mais um nó aqui. Olha, mais um nó, certo? Daí, vou pegar de novo esse fio aqui de cima. Deixa eu vir aqui primeiro pro lado de cima. Daí, eu venho com ele aqui, ó, e vou passando pelos pontos até chegar de novo embaixo. E venho pra baixo. Solto da agulha. Pego o outro fio. Passo aqui por dentro dos pontos, o outro fio. Passo aqui por dentro dos pontos. Olha, tá vendo? Vou passando ele aqui, ó. Por dentro do crochê. E vamos fazer mais um nó. Bem firme. Prontinho. Vou fazer 3 nozinhos aqui. Pronto. Olha, gente, como que ele fica. Olha, gente, que lindo. No corpo fica perfeito. Olha, que lindo que fica. Veja só. Agora eu vou dar uma arrematada nesses 2 fios aqui. Do lado avesso, que eu virei agora pro lado avesso rapidinho. Não sei se deu pra vocês verem. Ó, vou passar pro lado avesso aqui esse fio por alguns pontos. Fazer um nozinho aqui nele. Primeiro eu passo pelo ponto e depois volto e faço o nó. Olha. Venho. Passo pelo ponto que eu vou fazer o nozinho. Eu volto e faço o nó. E pronto, esse aqui tá arrematado. Agora o outro. Mesma coisa. Passo por alguns pontinhos pro lado de cá agora. Só pra ir mais pra dentro com o fio, pra não correr o risco dele aparecer, na verdade. Se soltar, ele não vai. Olha, passo pelo ponto e daí faço o nó. Passo pelo ponto e faço o nó. Prontinho. Prontinho, prontinho. Olha. Lado direito. Que lindo, porque ele dá volume e ao mesmo tempo fica preso, olha. Que lindo, não é, gente? Olha que lindo! No corpo ele fica assim, perfeito. Simplesmente perfeito.
Daí agora lá atrás, né? Lembrando que ele fecha lá nas costas. Olha, ele vai fechar lá nas costas em X a amarração. Ó, essa aqui é a alcinha de cima lá. E aqui eu tenho a alcinha de baixo. Olha, ele vai amarrar em X. Tirar esses fios daqui. Deixa eu dar uma organizada na mesa, já fazemos aqui nosso trabalho de X. Vamos iniciar aqui fazendo o nosso trabalho de amarração aqui. Então, olha, vou começar aqui por esse lado, pego a alcinha, venho aqui no primeiro furinho. Passo essa alcinha pro lado de cá. Olha. Essa vem pro lado de cá. Daí pego a alcinha do outro lado, venho e passo pelo furinho de cá. Tá vendo que linda? Daí a alcinha de novo aqui, venho e passo pelo próximo furinho do lado de cá. Então, olha, sempre essa alcinha primeiro, depois a outra. Olha. Daí agora do outro lado. Venho aqui e, ó, eu passo de baixo pra cima, tá bom? Ó, de baixo pra cima. Tá vendo? Ó, eu venho pra fora aqui, ó, com a alcinha. Ai, que lindo, gente, isso. Que lindo. Nossa, ficou maravilhoso aqui. Maravilhoso. Agora, de novo, ó. Pego a alcinha, vou lá pro terceiro furinho. Daí, essa aqui, vou pra cá. E essa vou pelo último furinho aqui. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda do mundo que ficou isso aqui, gente, não é? É, né? Pelo amor de Deus, que lindo. Daí eu venho com essa alcinha aqui e vou pra lá, no último furinho aqui. Olha, gente, que maravilha. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Deixa eu tirar a parte da frente aqui para vocês verem melhor. Olha que lindo. Em X. Coisa mais maravilhosa. Esse aqui é o lado da frente, ó. Tá vendo? Olha a parte das costas, como é que fica. Deixa eu pôr só um pouquinho mais para fora para vocês verem melhor. Olha. Ó. Mais para dentro, na verdade. Aí. Aqui. Olha, gente, que coisa mais linda isso no corpo. O desenho que faz. Ficou lindíssimo, maravilhoso. Olha, o bustier prontinho. Hã? Olha aqui, ó, a parte da frente. Aí amarra no pescoço. Olha a parte da frente, que linda. E aqui faz o nozinho atrás, né? Nozinho. Só que daí o nozinho vai fazer só depois que você vira a altura aqui direitinho, né? Aí vai fazer um nozinho aqui, ó. Vai ficar bem discretinho o nó. Vai fazer aqui, ó. Um nozinho. Ai, que lindo. Gente, que peça maravilhosa. Que peça maravilhosa. Eu amei, adorei. Ficou muito lindo. Agora eu vou erguer aqui para mostrar melhor para vocês. Daí aqui, olha, a alcinha, faz ela bem certinha aqui, para amarrar lá atrás do pescoço. Eu vou amarrar assim, só para vocês terem uma ideia aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. Eu vou erguer aqui a mesa, né, a câmera, para vocês poderem enxergar melhor. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou essa peça. Olha que lindo a parte da frente. E aqui com um nozinho que vai amarrar lá atrás do pescoço. Tá vendo que coisa mais linda? As alcinhas ficaram perfeitas, uma espessura boa, assim, uma largura boa. Olha o nozinho lá de trás. Agora eu vou virar para vocês verem as costas. Gente,
olha as costas. Que coisa mais maravilhosa que ficou essas costas, assim trançada, não é? Que coisa mais maravilhosa que ficou. Lindíssimo, lindíssimo esse bustier. Certeza que você vai adorar. E olha, a parte da frente é assim, ó. A parte do busto é assim, ela fica toda enviesadinha, dá um caimento maravilhoso pro busto, fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha, gente, eu adorei. Esse bustier aqui ficou, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Esse ponto aqui fez um relevo lindíssimo. Nossa, ficou uma peça muito linda. É isso, gente. É essa a peça de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês, como sempre, né? Façam esse bustier, gente. Façam, porque vocês vão usar, assim, não só esse verão, como todos os outros aí, usar no carnaval. Vocês vão ver que maravilha, lindíssimo e como ele veste bem. Tá bem? Façam para vocês. Bom, obrigada pela presença aqui, sabe? É sempre um prazer estar aqui confeccionando essas peças para vocês, criando as peças, né? E muito obrigado pela presença, viu? Que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço para vocês e vamos lá, né? Vamos fazer crochê sempre. Um abraço. Tchau, tchau.